Bom pessoal, olá a todos, espero que estejam me vendo e ouvindo bem. Eu postei recentemente um shorts aqui no canal sobre as duas Tessalonicenses, que na exegese acredita-se que elas não são do mesmo autor. E isso se descobre como, pessoal? Como que se percebe que duas cartas não são do mesmo autor? Isso a gente só percebe através da crítica textual. Tem alta crítica, baixa crítica, mas isso aí é relevante. Eu vou explicar um pouco para vocês o que é crítica textual e como que isso é importante para a gente identificar os autores da carta, se é do mesmo autor, se não é, etc e tal, tá bom? Então quem puder já dá um like aí no vídeo, tá? Comente também, que isso ajuda a aumentar o engajamento e o alcance do vídeo. Porque esse tipo de aula vocês não vê por aí, tá? Nem igrejas, nem nada. Até no YouTube é um pouco raro esse tipo de lição, tá bom? Então vamos lá. O Bart Ehrman, no seu livro, se eu não estou enganado, é Quem Escreveu a Bíblia. Se eu estiver enganado, desculpa, que eu já li mais de um livro dele. O Bart Ehrman, ele tenta explicar para as pessoas o que é uma epígrafe e uma pseudepígrafe. Pseudepígrafe, pseudo significa suposta, mas ninguém tem certeza. E epígrafe é uma carta. Então uma pseudepígrafe é uma suposta carta de um autor, mas que a gente nota que não é do mesmo autor. Pode ser uma falsificação. Até porque no primeiro século, era comum as pessoas escreverem a comunidades usando o nome de alguém importante, às vezes copiando até o estilo de escrever, para que aquela carta fosse aceita. Olha, eu sou Paulo e estou escrevendo para vocês em Gálatas. Mas só que não era o verdadeiro Paulo, era alguém se passando por Paulo escrevendo. Mas esse é de Gálatas, é só um exemplo, tá? E ele começa contando uma história interessante. Ele falou que alguns anos atrás surgiu um alemão que ele alegou ter encontrado uns supostos diários de Hitler. Ele foi lá, noticiou, viralizou, todo mundo ficou sabendo. Aí passou por alguns especialistas do alemão, do idioma, e eles compararam com cartas autênticas do Hitler e falaram, olha, realmente o estilo de alemão é o mesmo. Até porque, para quem não sabe, o alemão tem suas variações, seus dialetos. Um alemão, por exemplo, da Baviera, que é mais ao sul, ele tem um dialeto bem diferente do alemão, que é do norte. Então o alemão tem vários dialetos diferentes. É que nem aqui no Brasil, por exemplo, um gaúcho e um cearense vão falar bem diferente, vão usar expressões regionais diferentes. Mas aí o cara analisou, os peritos, e concluíram que era de Hitler. Parece até que ela foi vendida no Museu de Nova York, esse suposto diário, por milhões de dólares. Depois o museu contratou outros tipos de perito para analisar esses diários. E esses outros peritos falaram, não, isso aqui não é de Hitler. O estilo é o dele, o idioma é o mesmo, o dialeto é o mesmo da região do Hitler, mas isso aqui é uma falsificação, é uma pseudo-epígrafe. Agora, por que que eles, os primeiros peritos, acharam que era de Hitler e o segundo perito não? Eu vou explicar para vocês. Porque copiar o estilo ou o idioma de uma pessoa, isso é muito fácil. Por exemplo, o grego do Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos mais de um tipo de grego, desde o grego koiné até um grego mais clássico no Novo Testamento. São estilos diferentes. Então, se alguém quisesse se passar por Paulo, essa pessoa ia ter que escrever um grego muito bem escrito. Que o grego de Paulo, para quem estuda grego, é muito elogiado. É um grego muito elegante, utilizado mais por elites, ou por pessoas que estudam muito, é mais culto. Agora, só o grego é bastante para identificar o autor? Não, pessoal. Eu lembro que quando eu fiz esse vídeo sobre Tessalonicenses, o professor Euler, um abraço se ele estiver nesse vídeo, ele me convidou para um debate. Porque ele queria provar no grego que as duas epístolas são do mesmo autor. Eu não aceitei o debate porque eu não estudo grego. Eu só estudo umas palavras ou outras por causa da exegese. Mas o grego não é o meu campo de estudo. Eu não conheço a gramática grega, tudo. Agora que eu estou me familiarizando um pouco com o alfabeto grego. Até porque eu estudava antes um pouco do hebraico, depois eu passei para o inglês. Então é muito idioma para uma cabeça só estudar, é complicado. Então eu não tenho como debater com uma pessoa que estuda grego, porque não é o meu campo de estudo e minha área de conhecimento. Mas só que, e mesmo se eu aceitasse debater com ele, além de eu não saber nada de grego, só o básico assim para teologia, não é o foco do meu vídeo. O foco do meu vídeo era o quê? Eram as diferenças internas das duas epístolas que mostravam que não era do mesmo autor. Então, dois pontos que os exegetas, os críticos textuais analisam. São as diferenças de conceitos nas epístolas, tá? De ideias, e mesmo o grego sendo idêntico, a gente tem que ver se foram usadas as mesmas palavras. Eu vou dar o primeiro exemplo aqui para vocês. 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim, deixa eu tirar agora aqui um pouquinho para ler. Primeiro Tessalonicenses 4,17. Em seguida nós, Paulo se coloca no grupo, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens. É o famoso versículo do arrebatamento. O que o autor acredita? Ele acredita que a vinda de Jesus seria quando eles estivessem vivos.
que alguns estariam vivos para presenciar. Alguns estivessem vivos. Logo, essa vinda de Jesus seria em breve. Ó, pessoal, alguns de vocês não vão nem morrer que Jesus vai voltar. Alguns de nós vai ficar vivo para ver isso. Então essa é a visão do autor da primeira Tessalonicenses. Já na segunda Tessalonicenses, olha o que o autor diz no capítulo 2. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda de Jesus, e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós. O que ele está dizendo? Que pessoas mandavam cartas fingindo ser os apóstolos, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Então o que ele está falando? Olha, não se deixa perturbar o seu espírito por carta, como se fosse nossa, dos apóstolos, dizendo que o dia do Senhor está próximo. É exatamente o que o autor da primeira Tessalonicenses faz. Então, da segunda Tessalonicenses, o que ele fala? Que o dia do Senhor não estava próximo. Vou colocar só o dia aqui. Ó. O dia não estava próximo. E que cartas falsas haviam dizendo isso. Então, se você tem uma carta que o autor dá a entender que Jesus ia vir brevemente, que eles estariam até vivos para se encontrar com ele, e uma outra carta avisando sobre cartas falsas, dizendo que o dia do Senhor estava próximo, mas não estava, então não é o mesmo autor. Por mais que no grego você possa ver o mesmo estilo de escrever, bonitinho e tal, você percebe que não é o mesmo autor. E esse é só um ponto. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se eu lembrar eu coloco na tela final desse, chamado Diferenças entre as Tessalonicenses. Se eu não lembrar, vocês procurem no Google mais o nome do canal, onde só no português, tá? Eu não fiz uma análise do grego, só no português eu mostrei algumas diferenças de ideias do primeiro autor para o segundo autor. Então a gente percebe, por mais que o estilo seja parecido com o de Paulo, as duas não são de Paulo. E aí nós temos duas hipóteses. Primeira hipótese, esse primeiro autor aqui é Paulo, que está escrevendo, e esse segundo é alguém se passando por Paulo para combater as ideias do apóstolo, porque não concordava com elas. É uma hipótese. Segunda hipótese, isso aqui foi um falso autor escrevendo, se passando por Paulo, e Paulo sabe disso, ele vai lá e rebate esse falso autor que está se passando por ele. Qual das duas que é a hipótese verdadeira? Não há um consenso. Que nem eu falei para vocês, a exegese tem coisas que a gente trabalha mais com probabilidade do que com bater o martelo. Eu costumo dizer que a exegese bíblica é que nem você montar um quebra-cabeça que você não tem todas as peças. Aí você tem que adivinhar com as poucas peças que você tem o desenho que está se formando ali. Mas o mais provável é que a primeira seja de Paulo. Como eles sabem disso, Ronaldo? Porque eles comparam essa epístola e essa daqui com as cartas autênticas de Paulo. Aí vão ver os termos que ele usa, o estilo, as ideias que estão por trás da carta, para ver se realmente qual das duas se parece mais com o estilo do autor Paulo, daquele que é considerado Paulo, autor de 7 epístolas autênticas, tá? E só lembrando, só tem 7 epístolas que são autênticas, tá? As outras são pseudoepígrafos, tá? E todas têm adições. Outra coisa que a gente vê muito, para chegar nessas conclusões, pessoal, é analisar os termos que as pessoas usam, os autores. Todos nós temos vícios de linguagem, a forma de escrever. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês aqui. Eu costumo comentar aqui com vocês sempre que eu moro relativamente próximo da Cracolândia e eu tenho muitos problemas com noias. Então, se eu mandasse no WhatsApp uma mensagem assim para vocês, pô, cara, ontem um noia tentou roubar o meu fio aqui, vocês saberiam que sou eu, porque vocês já me conhecem há um relativo tempo. Vocês sabem o estilo que eu sou, as palavras que eu costumo usar com frequência, meus vícios de linguagem, etc. Agora, se alguém mandar uma mensagem para vocês dizendo assim, pô, cara, ontem o dependente químico tentou roubar o meu fio, vocês iam perceber pelo termo que não sou eu. Fala, peraí, o Ronaldo falando dependente químico para se referir a um simples noia? Não é o Ronaldo. Então, essas diferenças de termos que aparecem nas escrituras, a crítica textual também utiliza para identificar os autores. Por exemplo, o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o Apocalipse sempre foram atribuídos ao mesmo autor, João, tá? Mas será que é o mesmo autor? Não. Nós temos alguma série de diferenças, até o estilo de escrever, que mostra que não são o mesmo autor. Eles só compartilham ideias em comum, o que nós chamamos em teologia de corrente de pensamento, é a corrente de pensamento joanina. Pode ser apóstolo de João, discípulos, etc., mas não é o mesmo autor. Por exemplo, o autor do Evangelho escreve em terceira pessoa, ele não se identifica.
Só no último capítulo que ele se identifica como um discípulo amado que escreve o livro. Inclusive eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, tá? Sobre Lázaro também. Tem alguns temas aí para fazer. Mas só que tem um problema, esse capítulo 22 de Apocalipse é um adendo. O livro acabava originalmente no capítulo 21. Apocalipse não, do Evangelho de João, perdão. E já o autor do Apocalipse, ele se identifica em primeira pessoa. Eu, João, estava na ilha de Patmos, tal. Então, nesse exemplo do Noia que eu falei para vocês, não é comum uma pessoa escrever em dois estilos diferentes. Ou a pessoa escreve em primeira pessoa, ou a pessoa escreve em terceira pessoa. Só aí já é um detalhe, dentre tantos, que mostra que não é o mesmo autor. Os termos também são diferentes. Por exemplo, aqui no Evangelho de João, 1,36, vamos ler. João Batista fala o seguinte: ao ver Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. João Batista está falando, no Evangelho de João, João 1,36. Aqui o termo cordeiro, em grego, é o termo aminos, que em grego é mais ou menos assim. Que significa cordeiro, correto? Já em Apocalipse 21, 22, o autor fala assim: eu não vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Já que em Apocalipse 20... Perdão, eu bati no banquinho aqui que está apoiando. Apocalipse 21, 22, ele usa o termo arnion. Arnion. Como vocês podem observar, não é a mesma palavra. É que nesse exemplo do Noia que eu falei para vocês. Nós temos vícios de linguagem, palavras que nós usamos com frequência, nosso estilo de falar. Então seria muito improvável o autor, numa carta, no Evangelho, escrevendo em terceira pessoa, ele usa o termo cordeiro como aminos. Aí chega no Apocalipse, o mesmo autor, que escreve em primeira pessoa, usa um outro termo, arnion. Porque não é o mesmo autor. Então isso é crítica textual. A gente começa a observar que eles compartilham pensamentos em comum, como o fato de chamar Jesus de Cordeiro, os dois fazem isso, mas não significa que os dois sejam o mesmo autor, senão eles utilizariam o mesmo termo. E para finalizar mais um exemplo, eu vou pegar agora um exemplo do Velho Testamento, tá? Gênesis 29 e 29. Inclusive foi esses detalhes que fez o William Wallace criar a teoria das fontes, tá? Para quem não sabe, eu já tenho um vídeo no canal, tá? A teoria de que a Torá foi escrita por 4 pessoas diferentes, e não por Moisés, tá? Gênesis 29 e 29 diz assim: Labão deu sua serva Bala como serva a sua filha Raquel. Serva, que é o feminino de servo, servo em hebraico é Ebed, tá? E serva, que é o feminino de Ebed, é Shimpiha. Shim. A letrinha ficou meio torta aqui, tá? Vocês não reparem não. Vou tentar escrever isso aqui. É Shim. Esse é Ship. Shipha, que significa serva. Shipha, significa serva. Tá? Já em Êxodo 21, 20, vamos ler o que diz aqui. Se alguém ferir o seu escravo, aqui é Ebed, ou a sua serva com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Bonitinho, né? O Deus da Bíblia legisla sobre escravidão, mas homossexualidade não pode. Você pode ter escravo. Agora, um amante do mesmo sexo, Deus é livre. Mas vamos lá. Aqui em Êxodo, a palavra serva é amar.
Então vocês notaram, pessoal, é o mesmo exemplo de João aqui, ó. As duas palavras significam serva. Se fosse o mesmo autor de toda a Torá, como até hoje tem cristãos que acham que Moisés escreveu a Torá, por que ele chama às vezes uma serva de Shipra e às vezes de Amá? Não é o mesmo autor? Vocês que estão vendo esse vídeo, se vocês fossem escrever essa palavra em português mesmo, vocês usariam termos diferentes? Por exemplo, uma hora você chamaria de serva e outra hora de escrava. Ah, eu estava vendo aquela novela, A Serva Isaura. É a história de uma escrava que era branca. Todo mundo conhece a história da novela. Vocês falariam assim, mesclando termos diferentes? Eu acho que não. Eu acho que nesse caso da novela, todo mundo ia dizer a escrava Isaura. Mas na Torá você vê, às vezes mais de 4 termos diferentes que significam a mesma coisa. Por que tem tantos termos diferentes? Porque não é o mesmo autor. Porque não é comum a pessoa que está escrevendo, ela mudar o seu estilo, utilizar palavras diferentes. Quer seja aqui no exemplo de João, ou aqui no exemplo da Torá de Moisés. Tá bom? Então é isso que a crítica textual faz. E em Tessalonicenses, além dessas diferenças em português, se eu fosse fazer um trabalho no grego para analisar todas as palavras que são iguais ou diferentes, eu ia encontrar mais um monte de diferenças, além do que eu já encontrei só no português. Eu estou analisando as ideias da carta, o que o autor pensa numa carta e difere da outra. Agora, na gramática, é que eu não teria tempo e também eu não sou especialista em grego. Quando eu falei para vocês, o grego não é meu campo de estudo. Mas se alguém for comparar os termos das duas Tessalonicenses, vai encontrar mais um leque de diferenças. E é por isso que a exegese séria, né, não de pastores ou de pessoas que têm crença, mas a exegese séria, sem crença, ela entende que as duas Tessalonicenses não são de Paulo. E apesar de não haver um consenso, o mais provável é que a primeira seja dele. Tá bom? Então acho que deu para entender, né, pessoal, aqui, ó. Isso é crítica textual. Vocês não vão ter aula em nenhuma igreja, tá? Em nenhum lugar que eles não ensinem essas coisas. Isso aqui é para quem gosta mesmo de estudar as escrituras, tá bom? Gostaram? Deu para entender? Quem gostou, pessoal, dá um like aí no vídeo. Eu sei que é chato lembrar em todo vídeo, mas para aumentar o engajamento. O YouTube anda bugado, não é uma porcaria. Vocês sabem que eu ando chateado com o YouTube já há um bom tempo. E só com a ajuda de vocês a gente consegue driblar isso. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo pix, não estou pedindo nada. Só estou pedindo que quem puder dê um likezinho no vídeo e quem puder comenta também, por favor. Comentários ajudam a aumentar o engajamento, tá? Nem que seja qualquer bobagem, comente aí, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.